Muito boa tarde. Hoje a emissão do remate final é gravada aqui no estádio do Lessa Futebol Clube. Há minutos o Desportivo de Chaves venceu a equipa do Lessa por 3-1, depois de ter entrado a perder. É de resto o grande destaque desta edição do remate final. Vamos também dar umas pinceladas sobre o clássico que ontem teve lugar na Luz, esse Benfica 1, Porto também 1, e abrir a página do futebol internacional com a estreia de Mourinho no campeonato italiano. Empata uma bola na visita ao reduto da Sampdoria. Mas vamos iniciar este remate final aqui no estádio do Lessa Futebol Clube. Antes de mais, o agradecimento aos responsáveis pelo facto de nos deixarem gravar em cima do relevado deste estádio municipal do Lessa, onde, se você imaginar, o Chaves hoje carimbou o passaporte para a segunda eliminatória da Taça de Portugal, vitória inequívoca por 3-1 frente ao Lessa Futebol Clube. Sim, penso que a vitória do conjunto do Leonardo Jardim é indiscutível. Teve 30 minutos, digamos que de fraca qualidade, em que se equivaleu à equipa do Lessa. Vemos que o Lessa também entrou com aquele factor motivacional de defrontar uma equipa do escalão principal. Adiantou-se no marcador praticamente na primeira oportunidade que se acercou da baliza do Chaves, uma grande penalidade indiscutível. E, sobretudo a partir dos 30 minutos o conjunto do Leonardo Jardim foi melhor, deu mais velocidade nas alas, conseguiu penetrar melhor na grande área do Lessa e criou diversas oportunidades até os 45 minutos. Por isso penso que o golo de Carlos Pinto, quando surgiu, foi um corolário lógico do caudal ofensivo do conjunto transmontano. Na segunda parte o Chaves voltou a entrar bem e poderia ter logo marcado aos 48 minutos. Delfim não foi feliz na opção que tomou. É certo que o Lessa respondeu bem e respondeu com uma extraordinária defesa, um cabeceamento magnífico de Tiago Madalena, a que Rego correspondeu com a defesa da tarde. Depois o Chaves teve sempre mais posse de bola, teve o domínio do jogo, sendo certo que raramente conseguia penetrar no último terço defensivo da equipa lesseira. E não deixa de ser curioso que os golos dos Chaves aconteceram numa altura em que a equipa de Pedro Mesquita tinha o controle do jogo, tinha pelo menos equilibrado a partida, e o Chaves acaba por marcar 2 golos no minuto, 2 bons golos, sendo que o terceiro é de facto um excelente golo, aquele de Marco Aurélio, mas já o primeiro tinha sido uma excelente jogada elaborada da coletiva. Uma partida que terminou com o Chaves mais perto do quarto gol do que propriamente o Lessa perto do segundo. Sim, porque o Chaves a partir do 3-1, a equipa do Lesseira praticamente baixou as armas, deixou que o Desportivo de Chaves se assenhorasse novamente da partida e o Chaves poderia ter marcado mais um gol, sendo certo que sem fazer uma exibição brilhante, o conjunto do Leonardo Jardim hoje conseguiu aqui o essencial, que foi a vitória e sobretudo na minha perspectiva conseguiu a moralização para o que vem do campeonato, porque é esse de facto a guerra do Chaves. Um jogo que teve a arbitragem de Jorge Tavares, da Ação Futebol de Aveiro. Um jogo aos 13 minutos, da grande penalidade, que não havia grande dificuldade, porque há de facto grande penalidade. Um erro infantil de Ricardo Rocha, da Uri já a grande penalidade. De resto, um ou outro erro da equipa de arbitragem, penso que não belisco a vitória do Desportivo de Chaves nem o seu trabalho nesta partida. O estádio do Lessa Futebol Clube foi palco de uma das partidas da primeira eliminatória da Taça de Portugal. Frente a frente, Lessa, uma equipa de terceira divisão, a receber o Desportivo de Chaves. Um filme já visto na temporada passada, a altura em que as equipas também se defrontaram para esta prova. Só que no ano transato, a equipa de Lessa estava também na segunda divisão nacional. Agora milita na Série B da terceira divisão. Um jogo arbitrado por Jorge Tavares, da Associação Futebol de Aveiro, numa altura em que as equipas ainda escolhiam campo e bola. A bola pertenceu ao Desportivo de Chaves, o campo escolhido foi por parte da equipa do Lessa. Numa altura em que a partida se inicia, destaque nos Chaves para a inclusão no 11 do guardião Rego, Bamba e também a estreia absoluta do jovem açoriano Marco Aurélio. As saídas foram do guardião Wilson, Hélio, que estava lesionado e não pôde dar contributo para esta partida, e também Vítor, que foi relegado para o banco de suplentes. Muito calor na cidade de Lessa da Palmeira, pouco público para assistir ao vivo a este Lessa Desportivo de Chaves. Aqui uma das muitas arrancadas que Danilo fez ao longo da partida, uma falta que não viria a dar grande coisa para o Desportivo de Chaves. E aos 13 minutos, grande penalidade favorável à equipa lesseira. Um lance que não oferece dúvidas. Ricardo Rocha na quina da pequena área a agarrar Sencadas, uma grande penalidade muito bem assinalada pelo juiz aveirense Jorge Tavares. Respectivo cartão amarelo a Ricardo Rocha e na conversão Sencadas a tirar para o lado oposto do guardião Rego a fazer o primeiro golo da partida. 1-0 para o Lessa aos 13 minutos.
Um minuto de sorte para a equipa do Lessa e de azar para o Desportivo de Chaves. Chaves que só por volta da meia hora começou a reagir à desvantagem. Começaram a surgir vários lances de ataque da equipa de Leonardo Jardim. Antes a turma lesseira tentava de forma tímida chegar à baliza de Rego, que foi na primeira parte praticamente no espectador. Chaves começava então a gizar lances a toda a largura do terreno, começava a aproximar-se várias vezes da baliza lesseira e de livre, Carlos Pinto ali a tocar o esférico contra a barreira. Cheirava a gol da baliza lesseira e viria a acontecer pouco depois. Mas antes, uma grande perdida de Carlos Pinto, era o pronúncio do golo flaviense. Pinto aqui a desperdiçar um lance de ataque na cara do Guardião, mas pouco depois viria a marcar o golo da igualdade. Primeiro o jovem Marco Aurélio de longe a testar a atenção do Guardião Cerqueira, depois da insistência de Delfim a cruzar e Carlos Pinto à meia volta a fazer o golo da igualdade. Fazia-se justiça em Lessa da Palmeira. Carlos Pinto, capitão da equipa, tal como na temporada passada, a marcar ao Lessa para a Taça de Portugal. Ainda antes do intervalo, Carlos Pinto voltou a perigar redes do Lessa e ali na recarga ao pontapé livre de Carlos Pinto, Vítor Alves, à boca da baliza, não conseguir fazer o segundo, mesmo antes do apito final da primeira parte. Ao intervalo, o empate a uma bola, um empate que castigava sobretudo a inoperância flaviense da primeira meia hora de jogo. Na segunda parte, tudo a voltar igual no Desportivo Chaves, ou seja, a equipa a voltar sem alterações, pouco público nas bancadas, muitas cadeiras vazias, um jogo para todas as idades. Para a segunda parte, o Lessa a fazer uma alteração, a equipa de Chaves, como disse há pouco, nenhuma. Chaves que seria melhor na etapa complementar. O Chaves conseguia facilmente chegar à baliza contrária, Delfim que ia testar o reflexo de Guardião Cerqueira. Pouco depois, grande defesa de Rego. Um cabeceamento de um jogador local, Rego com uma sapatada a ceder pontapé de canto. Atacava o Chaves e notava-se na segunda parte que havia mais espaço para a equipa do Chaves alojar a baliza lesseira e sem surpresa o Chaves iria chegar ao golo da supremacia. Antes ainda um cruzamento de Marco Aurélio para a grande área que Clemente não conseguiu dar o melhor seguimento. Chaves que iria chegar ao golo da vantagem, cruzamento da direita de Danilo e depois à boca da baliza Clemente a fazer um golo sem hipótese para o Guardião Cerqueira. Chaves em vantagem, Chaves a não querer o prolongamento e reparem nesta obra-prima, o terceiro golo do Chaves. Uma jogada de insistência atacante, cruzamento de Delfim, Carlos Pinto não chega e Marco Aurélio que vinha de trás em posição regular a fazer o 3-1 para a equipa flaviense. Se dúvidas ainda existissem, aos 78 minutos, Marco Aurélio a fazer o terceiro, uma boa estreia do jovem açoriano. Antes, Clemente tinha feito o 2-1, é caso para dizer que o ciclone açoriano assolou no terreno em Lessa da Palmeira, já que foram 2 golos, o segundo e terceiro dos Chaves, de jogadores naturais dos Açores. Chaves que esteve até a final mais perto do quarto golo do que a equipa de Lessa do segundo tento. Chaves a vencer de forma justa em Lessa da Palmeira, um jogo em que a equipa flaviense já mostrou mais atributos, mais futebol do que em Mirandela. O Chaves fez as 3 alterações, aliás, com destaque para a inclusão do jovem Branco, o Álvaro Branco, a fazer a sua estreia. O Chaves a viajar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal em futebol, uma vitória frente ao Lessa por 3-1, tal como na temporada anterior. Chaves a deixar Lessa com uma vitória na bagagem. Boa arbitragem de Jorge Tavares de Aveiro. No final do encontro, o técnico do Lessa Futebol Clube, Pedro Mesquita, estava de acordo com aquilo que se registrou no placar final. O técnico adjunto do Desportivo de Chaves, António Vieira, estava feliz pelo aquilo que o Desportivo de Chaves tinha feito neste relevado. Para a Taça de Portugal e neste estádio, frente ao Lessa. Para Carlos Pinto, agora não há um adversário ideal. Venha quem vier. É um jogo difícil. Se formos um golo, culpa nossa, não podemos cometer um penalti em alta competição, isso é mau. Mas depois recuperamos, chegamos ao empate ao intervalo. Na segunda parte penso que estivemos muito melhor, chegamos ao nível que pretendemos. Carlos voltou a marcar, tal como na temporada passada, também para a Taça de Portugal. Sim,
Eu hoje prometi ao meu filho que marcava, ele hoje está de parabéns, por isso o gol é dedicado para ele e por todos os adeptos dos Chaves esta vitória também. Seguimos nesta edição do remate final para o clássico do futebol português que a Luz recebeu em segunda jornada da Liga de Sagres. Benfica e Porto empataram a 1-golo, um resultado que soube bem para a equipa encarnada, mas para os portistas o resultado não foi tão bom, já que jogaram mais de meia hora contra 10. Mas o resultado acaba por estar justo. O Futebol Clube do Porto foi melhor globalmente que a equipa de